Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Chegamos no capítulo 11 de Hebreus. Esse capítulo que é um capítulo maravilhoso que fala sobre fé do começo ao fim. É o capítulo da fé da Bíblia. Explica o que é fé, relata aqui os heróis da fé. Uau! Vamos saborear este capítulo, vamos nos degustar, vamos nos deleitar com esse banquete espiritual que Deus preparou para mim e para você. Vamos? Olha só, hoje nós vamos começar apenas com os 3 primeiros versículos, que já tem muita coisa, muito aprendizado. Amém? Versículo 1 a 3 de Hebreus 11. Eu vou ler aqui primeiro na versão NTLH, que é a que a gente está utilizando, e depois eu vou ler em outra versão, que são as que a gente normalmente está mais acostumado a ouvir, tá? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Olha só, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé, versículo 3, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Vamos ler em outra versão agora, versão Nova Almeida atualizada. Talvez algumas pessoas já estejam mais habituadas a essa versão. Vamos lá. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então vamos lá. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que ainda vão acontecer, coisas que não aconteceram ainda, mas nós temos a certeza de que essas coisas vão acontecer. O que nós temos certeza que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa, que Jesus vai voltar. Amém? Isso é uma certeza. É uma certeza de algo que ainda não aconteceu. Jesus vai voltar. E em breve ele vai voltar. Outra coisa, que quando Jesus voltar, ele está preparando, vai ter um casamento com a noiva, que é a igreja, e ele está preparando uma festa, um banquete e um lugar para que a gente tenha uma morada eterna ao lado dele e do Deus Pai. Amém? Então são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso são as coisas que nós esperamos. A gente espera, não sabe exatamente o como vai ser, os detalhes, mas a gente tem certeza de que isso vai acontecer. Amém? Isso é fé. E outra coisa que constitui a fé é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, não só aquilo que a gente não viu porque ainda não aconteceu, mas aquilo que a gente não viu porque já passou. Ou aquilo que a gente não viu ainda porque os nossos olhos físicos, materiais, naturais, não enxergam. Tipo, o que a gente não viu e que já aconteceu e que precisa de fé? Ele já falou aqui, ó. No versículo 3 ele fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Já foi formado, já aconteceu. A gente não estava lá, a gente não viu isso. Mas a gente tem a convicção de que isso aconteceu. Por mais que muitos estudos, muitos cientistas tentem provar o contrário, tentem provar que não foi dessa forma, e acabam se prostrando à ciência bíblica, né? Porque é a verdade, é o que realmente aconteceu. Aconteceu. Nós não viemos do macaco,
né? O mundo não foi a teoria da evolução. Isso daí é uma mentira. A gente não veio de um micróbio que evoluiu para isso, para aquilo, que evoluiu para um macaco e que evoluiu para a gente. Não. Deus criou o homem. Nós fomos criados dessa forma, né? E isso aconteceu. Aqui, ó, convicção de fatos que não se veem. A gente não viu isso, mas a gente sabe pelo conhecimento da palavra de Deus que isso é verdade, e nós temos a convicção disso. Outras coisas, né? A gente não vê o mundo espiritual, o agir do mundo espiritual, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A gente sabe que existe um mundo espiritual, que existem anjos caídos, que são os demônios, que existe uma luta, uma guerra no mundo espiritual, que existe muitas coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas que existem. Então isso é fé. Isso é fé. Então ele define no versículo 1 o que é fé. Primeiro, as coisas que nós não vimos porque não aconteceram. Certeza dessas coisas que nós esperamos, mas não aconteceram. E segundo, a convicção de fatos que nós não enxergamos, porque já aconteceram, mas nós não estávamos lá, ou porque estão acontecendo hoje, mas nós não enxergamos pelos olhos naturais. Amém? Isso é fé. E ele fala, versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu gosto da outra versão, que diz aqui, pela fé as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Olha só, nós passamos por várias provações. A nossa fé, ela tem que ser provada. Nós passamos por circunstâncias, por provações, que nós só vamos vencer se nós tivermos o quê? Fé. E ele vai trazer um rol de pessoas, uma lista de pessoas que agradaram a ele pela fé, porque tiveram fé e foram aprovados e receberam uma recompensa e receberam uma bênção. Por quê? Porque eles tiveram fé e eles foram aprovados. As pessoas do passado, não todas, né? Algumas pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Amém? Se você quer ser aprovado por Deus, acredite, Deus vai testar a sua fé. Deus, ele te capacita através da sua fé, através do tamanho da sua fé, que ela é aperfeiçoada. Aperfeiçoada como? Com as provações. Lá em Tiago 1 fala assim, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, porque você está trazendo uma provação da sua fé. Amém? Mais à frente, tem o versículo que todos nós já ouvimos muito nesse projeto, sem fé é impossível agradar a Deus, mas vamos chegar lá. Então, nós precisamos dessa fé para podermos estar aprovados para receber a recompensa dessa aprovação, para crescermos com Deus, crescermos no nosso relacionamento com Deus. O próprio Deus nós não vemos, mas nós sabemos que Ele existe. Não conseguimos ver pelos nossos olhos naturais, né? Coisas que não podemos ver, é a prova que existem essas coisas. Não conseguimos ver o Espírito Santo, não conseguimos ver Jesus na nossa frente. Mas nós sabemos que eles existem. Nós sabemos que os anjos existem. E nós sabemos também que, infelizmente, os demônios também existem. Amém? Versículo 3, para a gente fechar aqui, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém? Isso está lá em primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Olha, vamos lá, vale a pena a gente ir em Gênesis 1:1 e falar direitinho como está escrito lá. Olha só. No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E como que Ele criou? Através da palavra. Ele disse, haja luz.
e ouve. E ele disse, haja o mar e ouve, haja isso, haja aquilo e ouve pela palavra. Pela fé, nós acreditamos nisso, nós temos a certeza que isso realmente aconteceu. O universo foi criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. O Evangelho de João explica melhor isso. E terminando aqui, ele fala, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais, a natureza, os animais, a água, tudo que nós vemos veio a existir das coisas que são invisíveis. Deus, para nós, invisíveis para nós. Deus, Jesus, o Espírito Santo, o mundo espiritual, trouxe à existência o mundo natural. Amém? Que nós possamos ter fé, que nós possamos entender o que é fé, que nós possamos estar cada vez mais firmados nesta certeza das coisas que vão acontecer, das coisas que nós esperamos que vão acontecer, e cada vez mais convicção dos fatos que aconteceram, que a gente não vê, e que muitas coisas do mundo hoje, o mundo ele vai tentando minar isso, ele vai tentando destruir essa certeza, destruir essa convicção. Foi através dessa destruição, dessa certeza, dessa convicção que Satanás conseguiu, conseguiu que o homem e a mulher desobedecessem a Deus, né? Não é bem assim que Deus falou. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção de que a palavra de Deus ela é verdadeira. Nós temos de ter essa certeza. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Hoje foi só um tira-gosto, foi só um aperitivo, né? Para que a gente possa entrar neste banquete que vai ser o capítulo 11 de Hebreus. Vamos juntos. Convida a gente aí, compartilha, convida mais pessoas para a gente estar junto nesse banquete, que é o capítulo 11. E vamos, de Hebreus, e vamos crescer na nossa fé, vamos nos ajudar, né, nesse propósito de aperfeiçoar a nossa fé. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.